Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão passando? Estamos aqui de volta, dando continuidade ao nosso trabalho. Com muito prazer e alegria, eu retorno aqui às nossas atividades em meio a um ano, um período tão tumultuado, né? Onde nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, nossos pensamentos. E é por isso que hoje eu vim aqui me conectar com vocês, porque eu sei que passamos um ano bem agitado. Agora, no finalzinho, mais agitado ainda. Depois a gente vai ter um pouquinho de refrigério quando entrar aí a Copa do Mundo, logo em seguida o Natal. Mas eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, aos novos cadastrados no canal. E a esses que vão assistir o meu vídeo, eu quero me apresentar. O meu nome é Carmen Gonçalves e eu sou coach motivacional. Faço esse trabalho com o intuito de ajudar as pessoas a poderem superar essas fases tão difíceis que a vida está apresentando para cada um de nós, né? Então, hoje eu vim tratar aqui de um assunto que nós estamos aqui já há algum tempo. Eu vim tratar de uma nova mentalidade, como nós podemos colocar em prática toda a conduta de uma nova mentalidade, né? E a gente vai começar aqui no passo a passo e espero que vocês consigam absorver o que eu tenho de melhor para oferecer para vocês e que na sua vida prática vocês podem ter assim grande proveito. Vamos lá? Então vamos pedir aqui ajuda aos universitários, né? Os universitários eles estão sempre presentes, nunca nos deixam na mão, né? E você pode assim, você pode me perguntar assim, vamos imaginar que eu estava lendo a cola e a cola eu não deixei na página correta, mas são coisas de programa ao vivo, né? Então, como vou colocar em prática toda essa nova mentalidade que me é sugerida através do controle das minhas emoções? Então, como eu falei, nesses tempos difíceis, onde as emoções estão muito afloradas, né? É muita turbulência. Temos mais do que nunca proteger a nossa mente. A nossa mente é a bússola da nossa caminhada aqui pela Terra. Se nós não mantivermos a nossa mente assim bem equilibrada, nós corremos o risco aí de estar sempre descompensada, fora de controle, né? Aí você pode me perguntar assim, Carmen, mas por que isto? Tá? Por que eu tenho que controlar a minha mente? Eu vou explicar para vocês que o controle da mente é o que separa a sanidade da insanidade mental. Por isso que há uma prioridade em as pessoas cuidarem da sua mente. Vocês estão acompanhando as coisas que têm acontecido aí nos últimos dias e tudo isso se dá por causa de quê? Porque existe uma única linha que separa o ser humano da sanidade e da insanidade. Quando a mente ela não é cuidada, ela não é tratada com prioridade e não é posto um filtro em tudo aquilo que a pessoa traz para si, para suas emoções, para os seus pensamentos, ela pode de uma hora para outra surtar, né? Ela pode surtar e ninguém está livre disso. Isso acontece com qualquer pessoa. Por mais culto, cuidado que tenha com a saúde, mas se a mente da pessoa não tiver num ponto de equilíbrio, é uma presa fácil, né? Então vamos imaginar, eu costumo trazer aqui os exemplos bem práticos, tá? Vamos imaginar numa pia de cozinha. Vocês que são donas de casa como eu, nós normalmente temos um filtro, uma peneira ali no ralo da cozinha, né, da pia. Aquela peneira, ela serve para quê? Para não deixar as impurezas entrarem pela tubulação, porque se essas impurezas elas entrarem pela tubulação, o que vai acontecer? Vai entupir, do entupimento ela pode dar um gotejamento na parte de baixo da pia, né? Vai começar a gotejar, vai começar a umedecer a parede da sua residência. Quem morar em apartamento vai passar umidade para a casa do vizinho e vai trazer uma série de transtornos até estourar a tubulação. E aí o prejuízo é muito grande para todos nós, para todas as pessoas que não têm esse filtro na pia. Assim,
são os pensamentos de todo ser humano. Se você não tiver um filtro no seu pensamento, no seu entendimento, o que vai acontecer? As informações, elas vão mexer muito com a emoção do ser humano, e essas informações vão alterar o estado emocional da pessoa e vai trazer um prejuízo com consequências, às vezes, irreversíveis. E é assim que todos nós podemos diferenciar uma pessoa que ela está bem equilibrada ou uma pessoa que ela está fora de si. Então, para estar fora de si, é uma pessoa que está com o seu estado emocional muito alterado. O filtro mental, para tudo, vamos começar de novo. O filtro mental é necessário para que você possa selecionar tudo que passa pela sua mente. Tudo que passa pela sua mente, você tem que ter um filtro mental. O que é ter um filtro mental? Um filtro mental é para que você possa selecionar aquilo que você vai trazer para você ou não. Você tem que aprender a se conhecer, você tem que aprender a mapear as suas emoções. Você tem que aprender e saber que você tem um inimigo que não te larga. Esse inimigo, ele vai te acompanhar durante toda a tua existência terrena, tá? E ele dorme contigo todos os dias. Todos os dias você dorme com o inimigo, tá? Então, esse inimigo nada mais é do que você mesmo. Todos nós somos os nossos inimigos, né? Por quê? Porque nós temos uma natureza humana, temos uma natureza espiritual, uma natureza carnal, uma natureza espiritual. Então, nós temos que cuidar da nossa mente. E na grande maioria das vezes, quando a pessoa não conhece essas duas naturezas vão trazer uma série de conflitos internos. Esses conflitos, normalmente, eles não carregam filtro. E todas essas emoções, elas vão ficar por um processo cumulativo, ela vai deformando o entendimento, ela vai deformando toda a forma da pessoa pensar e, consequentemente, a pessoa agir. Para que sejamos pessoas saudáveis, é imprescindível que nós coloquemos um freio nos nossos pensamentos. Nós temos que ter um freio nos nossos pensamentos. Nós temos que ter a nossa parte emocional e a nossa parte racional. A emocional e a racional. A emocional, naturalmente, ela vai pelas emoções, baseada em tudo aquilo que você absorve para a sua mente. E a racional é quando você seleciona, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, essa prática, ela tem que começar a ser exercitada, porque na grande maioria das vezes a pessoa não conhece como se vai lidar consigo mesma. Ela não sabe lidar consigo mesma e esses dois padrões de comportamento vai trazer para ela um problema muito grande. Às vezes um problema psíquico, pode trazer um problema cardíaco, alterações de taxas metabólicas. Então, proteger a mente é uma questão de sobrevivência. Proteger os seus pensamentos é uma questão de sobrevivência. Saber se conhecer é uma questão de sobrevivência, porque você tem que se conhecer para que você possa lidar com você mesmo e saber que hora que você vai frear, que hora que você não vai frear, e para você poder lidar com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você vai lidar no dia a dia e saber apertar o botão da emergência. Esse botão da emergência, ele se dá quando você tem que frear tudo, parou tudo, para tudo. Você respirar fundo, quando você sentir que você está com um batimento cardíaco muito acelerado. Você para tudo, você respira fundo para que você tenha bastante oxigênio para poder refletir no próximo passo da sua decisão e falar o menos possível. Por que acontecem muitos conflitos na humanidade? Porque todo mundo quer falar, não é? Todo mundo quer falar, parece uma torre de Babel. Todo mundo tem razão. Todo mundo quer defender a sua razão. Isso numa hora de conflito, defender a sua razão não é a parte mais importante. Numa hora de conflito, a parte mais importante da história é você segurar esse seu ser animal, tá? Isso se aplica em qualquer área, qualquer idade. Você pode ser um adolescente, como você pode ser uma pessoa assim, mais velha do que eu.
cuidar de ser minha mãe, tá? E você tem que, muitas das vezes as pessoas passam pela vida sem aprender a lidar consigo mesmo. E com isso a coisa fica muito difícil, fica muito estreita, né? Como eu falei, o nosso inimigo dorme conosco todos os dias e você tem que saber que você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Aqui nós damos só uma parcela de contribuição de orientação. Essa é a nossa função, tá? Então, como eu desenvolvo na minha profissão de ser um coach motivacional, você para ser um coach motivacional e eu na minha profissão, eu ser um coach motivacional, para você ser treinada por um coach motivacional e eu dar um treinamento como coach, eu tenho que ensinar ou explicar para você quem você é e você se descobrir, para que você possa ficar motivada, né? E ficar feliz com quem você é e corrigir com alguns padrões de comportamento que não estão muito alinhados com uma boa conduta, que vai te levar a ser muito infeliz, né? Então, quando a gente aprende a se conhecer, ao mesmo tempo, você conhece os seus limites. Então, o conhecimento para todas as coisas é um grande passo para uma liberdade. Porque enquanto você não conhece a si mesmo, você está enclausurada, escravizada por alguma coisa que te incomoda, que você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Entendeu? Então, nesse momento, como eu falei para vocês, é imprescindível que haja esse exercício de respiração, né? Até que as coisas voltem ao normal. Eu vou sugerir aqui uma dinâmica para que você pense em 8 pessoas que tenham um comportamento admirável para você, os seus olhos. Mas 8 pessoas. Se você não tiver 8, você bota 5. Se não tiver 5, você bota 3. É impossível que você não tenha mais de 3 pessoas que você acha aquela pessoa, poxa, eu gosto daquela pessoa, ela é simpática, ela é legal, ela é equilibrada. Ah, mas eu não sei se é assim. Eu fui criada assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Eu tenho pavio curto, na minha família todo mundo tem um pavio curto. Mas quando você se propõe a cuidar do seu equilíbrio mental ou do seu equilíbrio emocional, você busca ajuda para quê? Para você aumentar esse pavio. Porque a vida, sabe, a vida é um sopro, ela passa muito rápido. E a vida é tão bela, tem tanta coisa boa para se viver, a vida é tão gostosa, tem muita coisa para você rir, e que se você ficar o tempo todo voltada só para essas coisas que te incomodam, a vida passa e você não vai aproveitar absolutamente nada. Aí vai chegar lá em cima, pedir para voltar, e falar, não dá para voltar não. Você não viveu bem lá porque você não quis, já pensou? Você vai ser barrado na portaria, lá do céu, barrado no baile, não é? Então, aí você pergunta para mim, Carmen, o que é que eu vou fazer quando eu botar na relação essas 3 pessoas que eu admiro? Então, você vai colocar ali do lado, escrever ao lado, as virtudes daquela pessoa, daquelas pessoas que você selecionou. E baseado naquelas virtudes, você vai procurar melhorar ao ponto de você se equilibrar e chegar mais ou menos, porque nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Não é? Somos totalmente diferentes uns dos outros. Mas pelo menos você tem um parâmetro. Eu na minha formação, eu tenho até hoje pessoas que são referências para mim. Até na forma de respirar. Até na forma de respirar, algumas pessoas não sabem o quanto elas contribuíram para a mudança da minha mentalidade, para a mudança do meu padrão de comportamento. Então é isso que eu sugiro a vocês. É que vocês passem a fazer essa relação e compare o seu comportamento com o comportamento da pessoa que você admira e você se esforce para começar a treinar. É um treinamento, olha só. Na vida, se não tiver conhecimento em primeiro lugar, isso é a parte prática da história, tá? Nós não podemos colocar tudo na conta do Senhor e falar, Deus vai me mudar. Não, você tem que se esforçar, porque o poder Ele já deu, não é? Para que nós sejamos transformados. Então, você se esforçar para você mudar,
Isso não significa que você vai sair imitando a todo mundo, mas você vai ter um ponto de referência, um ponto de partida e vai ter uma meta. Qual será a sua meta? A sua meta será você conseguir olhar para trás e falar assim: poxa, hoje eu estou reagindo de uma forma que anteriormente eu não reagia. Ou seja, não está mais quebrando barraco, não é? Muitas pessoas quebram barraco, né? Até hoje, às vezes fica com uma idade avançada quebrando barraco. E tem idade para tudo, né? Tem idade para quebrar barraco, tem idade para falar alto, tem idade para ficar de mal, tem idade para ficar de bem. E essas coisas todas assim, tá? Então, quando você treina, quando você começa a se conhecer melhor e você vai treinando a tua referência de transformação e vai se medindo você com você mesmo, ao final de uma etapa você vai ver que você está bem melhor. Porque as consequências de atitudes insensatas, elas são às vezes irreversíveis. Vocês estão vendo aí, vocês estão ligando a TV, vocês estão vendo aí. Às vezes as consequências são irreversíveis a nível de amizade, a nível de reputação, uma série de coisas, né? Então, essa forma que eu encontrei de ajudar as pessoas através até do YouTube aqui, é para que você possa encontrar uma forma mais leve de lidar com a vida, lidar com as pessoas, recuperar o tempo perdido. Enquanto tá por aqui, dá para recuperar o tempo perdido. É só fazer um esforço que você vai conseguir, tá? Então, você pode mudar tudo se você pensar nas suas ações, os efeitos irreversíveis, e nada vale a pena, porque a vida ela é muito curta, né? Salomão já dizia que mais vale um cão vivo do que um herói morto, né? Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. E a reflexão do dia, né? A reflexão do dia, que eu vou deixar aqui, é que no livro de Provérbios, no próprio livro de Provérbios, né? De Salomão, 4:23, ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as virtudes e todos os efeitos para a sua vida, tanto de bem quanto de mal. Entendeu? Então, você guardando a sua mente, quando a gente fala em coração, a gente está falando de mente. A gente está falando de mente, de reação, de comportamento. Para quem lembra do que eu sempre falo aqui, do PSC, né? Que é o pensamento, que ele entra aqui, ó. O pensamento ele entra aqui, depois ele vem para cá, ele vai gerar um sentimento, que do sentimento ele vai virar o quê? A parte trágica da história. É a hora que o inimigo entra em ação. Mas esse inimigo de carne e osso, o inimigo são as nossas emoções, né? Enquanto está no plano da imaginação, quando tem um pensamento que ele entra aqui, enquanto está aqui dá para você controlar. Você pode controlar, você pode reverter a situação. Mas quando entra no campo do coração e parte para a ação, aí que vem as consequências, tá bom? Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês, com todo carinho. E estamos aí já chegando, finalizando o mês de outubro. Foi um ano, assim, de muitas emoções, né? Positivas, negativas, né? Muitas coisas negativas. Mas a positiva é que a gente está vivo, está aí, vamos começar tudo de novo. Enquanto estivermos vivos, dá para recuperar o tempo perdido, tá bom? Então fiquem aí na paz e até a próxima edição. Um grande beijo para todos. E não esqueçam de acessar o canal, tá? Carmen G Palestra, contribuir com um likezinho, que é muito bom para o canal. E fazer um comentário e compartilhar, dividir com outras pessoas. Se foi bom para você, divide para as outras pessoas, que você já vai fazer um bem para a natureza, para a humanidade, vai fazer um grande bem para Deus, porque a gente não está aqui de bobeira, nem podemos ficar aqui ocupando espaço, a gente tem que estar sempre se movimentando, assim como o universo se movimenta. Você pode falar: Carmen, mas eu não posso, eu não sei falar, eu não sei por onde eu vou começar. Manda um vídeo. Manda o vídeo e deixa correr 30 dias sem juros, que depois você vai ver o efeito que vai fazer, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau.